Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Meus irmãos, abram a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós vamos continuar a exposição no livro de Atos. Desta feita, irmãos, no capítulo 4, os versículos 36 e 37, até o versículo 11 do capítulo 5. Texto muito interessante. Como eu disse na semana passada, nós trataremos o versículo 36 e 37, por entendermos que essa perícope, esses versículos, na verdade, estão dentro dessa mesma perícope. É o versículo de número 11, do capítulo 5. Eu vou ler, peço que os irmãos escutem, ouçam com atenção, já que é um texto de 13 versículos. Então, todos encontraram? Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo o grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém e amém. Queridos irmãos, o livro de Atos, como nós vemos sendo exposto aqui, declara o avanço da igreja do Novo Testamento. O livro de Atos vem demonstrando o avanço sobrenatural e impressionante da igreja, mas também já começou a mostrar a grande oposição que a igreja começou a ter. Como também, irmãos, ele descreve a relação entre os crentes no começo da igreja. Então, nós vemos aqui o perfil
o retrato, como dito no sermão passado, o retrato da igreja. Nós vemos a beleza com que a igreja vai pintando este quadro, mesmo diante das grandes adversidades que ela vem encontrando. Determinado autor, chamado Robert Cara, diz que essa seção onde esses versículos que nós lemos aqui estão inseridos, é uma seção que vai narrar várias histórias que apresentam a igreja unificada e crescendo, mesmo diante de tamanha oposição. E aqui, irmãos, nós precisamos mencionar pelo menos duas coisas. E a primeira é que quando nós olhamos para essa narrativa, nós vemos que há uma unidade em que a igreja se demonstrava, onde está declarado de forma muito, muito explícita a sua unidade. Então, a igreja continua crescendo, e mesmo esse número sendo números muito expressivos, ela ainda continua tendo unidade entre ela. E a unidade aqui se mostra no fato de que os discípulos, como indica o capítulo 2, versículo 46, partiam o pão de casa em casa. Eles oravam juntos, até mesmo depois da prisão de Pedro e João, como registrado no capítulo 4, versículo 24. E até aqui no finalzinho, na verdade, na metade do capítulo 5, no versículo 12, é dito que a igreja continuava a se reunir, aqui na ocasião no pórtico de Salomão. Nós vemos que nesse ponto de Atos, a igreja continua tendo tamanha unidade. E de fato, quando nós olhamos a pregação do evangelho até aqui, nós vemos que o evangelho ainda está sendo pregado especificamente para os judeus étnicos, né? Não sei se você percebeu isso, mas a igreja não avançou ainda na sua pregação também para os gentios. Obviamente que os eventos que estão acontecendo até aqui, principalmente o Pentecostes, consequentemente reuniria alguns dos gentios, mas a grande massa é de judeus étnicos. No entanto, irmãos, eles continuam sendo guiados pela missão que fora recebida ali no capítulo 1, versículo 8, que diz: recebereis poder para serem testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas também em Samaria e até onde? Até os confins da terra. Isso não quer dizer que ela ainda estava se prendendo, não. Ela tinha uma missão e essa missão era de etapa em etapa. Mas, irmãos, o fato é que eles não tinham nem saído de Jerusalém ainda, mas a oposição já tinha chegado. A oposição já tinha surgido. Os líderes judaicos, frustrados pela ressurreição de Jesus, estavam se opondo ao cristianismo. E além disso, irmãos, nós veremos mais à frente que não apenas os judeus, os líderes judaicos, mas também os gentios, em grande escala, vão tratar o evangelho como tolice. Mas o fato, irmãos, é que nenhum desses obstáculos impediu que a igreja continuasse pregando e vivendo o evangelho. Pelo contrário, parece que quanto maior a oposição, mais eles pregavam o evangelho. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu gostaria de pontuar é que havia, mesmo diante de tudo isso, um grande perigo naquele tempo, assim como há nos dias de hoje, que mesmo diante daquele crescimento extraordinário e da unidade que a igreja conseguia manter, ainda tinha um ponto que eles deveriam estar atentos, que era o ponto de tolerar o pecado no meio da igreja. E essa passagem ela vai tratar especificamente sobre isso. A igreja ia crescendo e um volume muito acentuado, mas eles teriam que se preocupar não apenas com a quantidade, mas eles deveriam se preocupar com a qualidade daquelas pessoas, da igreja, do corpo de Cristo. De modo que
A igreja primitiva, irmãos, prezava pela santidade que deveria estar presente no seio da igreja. Ela não se preocupava em angariar membros em relação a serem muitos ou até mesmo a terem muitas posses. Eles não estavam preocupados com isso. Essa ideia da igreja primitiva de manter a seriedade, a santidade na igreja, inclusive vai em oposição ao que nós vemos hoje. Logicamente, não só hoje, mas principalmente hoje em dia, porque aquele movimento, aquela filosofia de algumas igrejas modernas que vão dizer assim, olha, a igreja tem que se comunicar aos pecadores, a igreja tem que fazer com que os descrentes venham para a igreja, eles assistam o culto e eles se sintam bem. E aí, para isso, tem um detalhe, você não pode falar algumas palavras. Por exemplo, pecado. Não. Se você disser que determinada coisa é pecado, irmãos, você vai espantar eles. Então você não pode fazer isso. Irmãos, isso é errado. Isso é o oposto do que nós vemos a pregação do Evangelho. Olha, lembre lá qual é a pregação do apóstolo Pedro até aqui? O apóstolo Pedro chegava e dizia, vocês mataram o Cristo, vocês são culpados, vocês são incrédulos, arrependam-se. Esse é o pecado. Ou melhor, na verdade, essa é a mensagem que acusa o pecado. Não existe outra mensagem sendo pregada aqui. O apóstolo Paulo, que a partir da metade do livro de Atos vai ser o grande expositor da carta, ele prega a mesma mensagem, irmãos. Ele não fica passando a mão na cabeça de ninguém. Pelo que nós vemos, irmãos, segundo esses versículos que nós lemos, nós vamos ver justamente como é que a igreja abordou o pecado dentro da igreja. Os líderes abordaram o pecado dentro da igreja. Nós vemos que aqui, o primeiro pecado documentado dentro da igreja, que é a hipocrisia, tanto de Ananias como de Safira, nós vemos como ele assusta e afasta os incrédulos, mesmo que de forma temporária, mas ainda assim, o Senhor utilizou este evento para que a igreja continuasse focada naquilo que de fato importava, que era manter a santidade na igreja. E esse é o contexto, irmãos, da passagem que nós lemos aqui. E é sobre isso que ela fala. Esta passagem vai destacar a seriedade na santidade da igreja. E isso tem que ser buscado ainda hoje por nós. Nós devemos manter a igreja segura, livre de pecado. O pecado não deve ser algo que nós olhamos, mas isso acontece mesmo dentro da igreja. Pode até acontecer, mas ele não pode residir, fazer morada dentro da igreja de Cristo. Amém? Amém. Agora eu vou começar o sermão. Brincadeira, já introduzi. Irmãos, o versículo 36 e o versículo 37, a perícope vai estar dividida em dois pontos. Primeiro esses versículos aqui e depois o versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5. Mas esses dois primeiros versículos do capítulo 4 vão demonstrar a generosidade do coração dos crentes. Generosidade esta que nós já percebemos há muito tempo. Então, nós percebemos aqui, irmãos, que a igreja era muito compassiva. E os cristãos demonstravam amor, o amor de Cristo, cuidando um dos outros. Eles dividiam tudo o que era possível e que estava nos seus corações para cuidarem um dos outros. Vocês lembram do que a gente viu na semana passada? O versículo 32 diz assim, versículo 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía,
Tudo, porém, lhes era comum. Irmãos, isso fica expresso quando Barnabé aqui vende o seu campo e dá o dinheiro para os apóstolos, para a igreja. E justamente para que as necessidades de outros crentes fossem aliviadas. Nós devemos lembrar que o contexto da época era um contexto, pelo menos, muito diferente do que nós vivemos hoje. Nós estamos falando de uma igreja, de um povo onde eles não tinham templo, eles não tinham local para se congregar. Então, eles vinham de outras cidades, de outras regiões, e eles ficavam juntos, eles se reuniam nas casas, eles em algum momento se reuniam no templo, né? Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 12, que eles se reuniam no pórtico de Salomão. Então, eles não tinham lugar para chamar de deles. E aí, irmãos, as pessoas, alguns deles é dito que eles largavam os empregos para cultuar, para estarem juntos. Irmãos, eles precisavam ser sustentados. Eles precisavam ali de alimento, de vestes, de onde ficar. E aí os crentes vendiam o que tinham para poder continuar mantendo aquela unidade entre os irmãos. E Lucas registra a atitude generosa de Barnabé em apenas 2 versículos. Você só vai ver, na verdade, você não vai ver outro exemplo desse aqui acontecendo no livro de Atos. O próximo a gente vai já ver. Mas esse aqui é um exemplo bom. Você não vê de novo. Mas só é registrado em 2 versículos. 2. Irmãos, esses 2 versículos certamente é uma representação, é uma ilustração que o Lucas está dando para vários outros momentos em que essa mesma coisa aconteceu. Ele está registrando em 2 versículos o que constantemente a igreja vem fazendo. Só que aqui ele usa a figura de Barnabé. E aqui, irmãos, é uma mensagem muito gratificadora. Basicamente, onde abundava a necessidade, superabundava a generosidade dos irmãos em Cristo. E nós vemos que Lucas identifica Barnabé com 3 informações. Essas informações bem específicas, eu resumi do reverendo Paulo Anglada. E ele diz, olha, em primeiro lugar, o seu nome era José, e ele pertencia à tribo de Levi. Ele era natural da ilha de Chipre. Versículo 36 diz isso. É dito também que o seu sobrenome, Barnabé, foi atribuído pelos apóstolos e significa filho da exortação ou da consolação. Detalhe, esse substantivo é correspondente ao adjetivo da palavrinha paracletos. Olha só, será que soa bem no ouvido de vocês? Paracletos, que é usado por Jesus como uma referência ao Espírito Santo, ou seja, o Consolador. Quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo. O Paracletos é aquele que ele ajuda o próximo. E aí eles apelidam Barnabé dessa forma também. Então ele era um homem muito generoso. E nós vemos essa referência em João 14, 16, no capítulo 15, 26 e no capítulo 16, versículo 7. Irmãos, esse sobrenome aqui, ele apontava para o caráter de José. Esse homem era marcado pela generosidade, pelos frutos do Espírito. E é dito também que Barnabé demonstra que o seu coração não está nas suas propriedades. Na verdade, ele vende as suas propriedades para abençoar os irmãos. Pela providência de Deus, irmãos, nós vemos que esse irmão, né, ele foi levantado não apenas para vender as suas coisas, mas nós vemos que a missão de Barnabé era muito maior do que isso, né? Nós vemos que Barnabé era um homem fluente na língua grega e, consequentemente, ele estava familiarizado com a cultura helênica, tá? Então, não é à toa que nós vemos que esse mesmo Barnabé,
ele vai ganhar uma proeminência imensa no decorrer do livro de Atos. Ele vende, é como se ele tivesse vendido tudo para virar um missionário. E nós vemos ali, por exemplo, que ele introduz Paulo na igreja de Jerusalém, no capítulo 9. Nós vamos, se Deus permitir, vamos estudar. Nós vemos que ele se torna um líder da igreja de Antioquia, no capítulo 13. E por sua insistência, no sentido de conceder uma segunda oportunidade a João Marcos, que resultou na separação da dupla missionária, Paulo e Barnabé, ali no capítulo 15, ele faz com que esse homem, João Marcos, ele seja restaurado, logicamente que pelo Espírito, mas por insistência dele, e consequentemente, por causa de Barnabé também, nós vamos ter mais tarde o Evangelho de Marcos. Um homem desse, olha, ele aparece como? Vendendo um terreno. Mas aí o Senhor vai usá-lo de tantas formas. Olha só, irmãos, em todas essas atividades, Barnabé se mostrou um homem que, de fato, tem boa vontade, que é confortador, que é encorajador da igreja. E, sem dúvida, ele merece esse sobrenome que foi dado a ele. E o que nós podemos perceber, então, a partir dessa ação generosa de Barnabé? O que é importante nós sabermos diante do que ele fez? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o que ele faz aqui ilustra a generosidade da igreja primitiva como um todo. Eu até já mencionei isso. E nós vemos isso registrado no versículo 32 até o 35, onde nós tivemos a oportunidade de tratar na semana passada. Então nós vemos que ele está ilustrando, Lucas, na verdade, está ilustrando a igreja por meio do exemplo de Barnabé. Em segundo lugar, porque introduz um personagem importantíssimo na história da igreja. E em terceiro lugar, porque essa história faz um contraponto com a generosidade hipócrita de Ananias e Safira. São por causa dessas coisas que nós entendemos que esses versículos têm que estarem juntos. Porque nós vemos que esse ponto vai destacar, irmãos, que existe um tipo de generosidade e existe outro tipo, que é uma generosidade travestida, na verdade, né? É uma hipocrisia travestida de generosidade. Enquanto alguns são generosos porque o seu coração ele está inclinado a isso, para a bênção do reino, alguns outros eles são generosos, mas eles têm desejos escusos, onde são errados. Irmãos, isso vai demonstrar também mais um ponto muito importante, que é sobre Lucas. Tá? Nós vemos que Lucas aqui apresenta primeiro, ele introduz Barnabé. Nós vemos que Barnabé vai ilustrar a vida da igreja, mas que ele também vai fazer um contraponto com o que vem depois. Mas acerca de Lucas, esses dois versículos também dizem algumas coisas muito importantes. Lucas, como já destacado aqui, foi aquele que escreveu o livro de Atos. E isso é um ponto positivo para o próprio Lucas e para o próprio livro de Atos como um todo. Por quê? Porque, irmãos, estes versículos aqui vão demonstrar a integridade de Lucas como um historiador que não omite a história da igreja. Ele não enxerga esse acontecimento aqui, registrado no capítulo 5, como vergonhoso para a igreja. Não é desonroso para a igreja esse pecado que vai ser registrado aqui. Não, pelo contrário. Ele, na verdade, está construindo a imagem da igreja. Não como se ela nunca tivesse enfrentado dificuldades no seu seio. Não, mas ele está mostrando justamente como é que a igreja é. A igreja recebe a oposição não apenas de fora, mas a igreja também vai ter oposição de dentro. Vai ter confusão dentro.
Por que, Wesley? Por que isso acontece? Porque nós somos nós, irmãos, nós somos pecadores. Nós somos santos, separados pelo Senhor, capacitados constantemente, mas nós ainda estamos submissos, ou melhor, ainda estamos sujeitos, submissos não, sujeitos ao pecado. Nós erramos, nós vamos falhar, seja com os nossos líderes, seja com os nossos irmãos, nós erramos constantemente. Em segundo lugar, esse registro desse acontecimento nos permite conhecer a realidade interna da igreja. Então, isso daqui tanto mostra a destreza de Lucas como historiador e como, de fato, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, não para mostrar somente o lado bom da igreja, mas também para mostrar aqui a realidade que envolvia ela. E isso é essencial, irmãos, porque a igreja é uma comunidade de pecadores. Dito isso, quando nós olhamos para os versículos 1 a 11 do capítulo 5, nós vemos agora a hipocrisia no coração dos crentes. Enquanto que nós vemos nos primeiros 2 versículos a generosidade no coração dos crentes, esses versículos mostram a hipocrisia no coração dos crentes e como a igreja deve continuar se preocupando com isso. Então, vendo tudo isso, vendo que a igreja continuava aparecendo pessoas para ofertar para a igreja, Ananias foi lá, igualmente, vendeu a sua propriedade, só que ele fingiu levar todo o dinheiro para os apóstolos. Ele fingiu, irmãos. Ou seja, Ananias mentiu e guardou uma parte do valor que ele recebeu, e ele o fez com pleno consentimento e conhecimento da sua esposa. Irmãos, olha, a gente não pode pensar assim não, olha, mas você está me dizendo que Ananias foi penalizado porque ele não ofertou para a igreja? Oxe, como é que é isso? Irmãos, essa não é a questão. A questão não é porque ele vendeu uma propriedade e não deu o valor para a igreja. Não é isso que está sendo tratado aqui. Nem longe. Porque o pecado dele não foi esse. Deus, olha, isso é interessante, Deus jamais ordenou que Ananias ou que os crentes vendessem tudo e entregassem nos pés dos apóstolos. Você não vê os apóstolos dizendo isso, você não vê Jesus dizendo isso, você não vê orientação nenhuma para nenhum desses crentes. Eles estão fazendo porque eles estão compromissados com o reino e eles veem isso como uma necessidade. Ananias não recebeu mandamento nenhum para fazer isso. Ananias não foi obrigado a fazer isso. Só que não ter dado tudo para a igreja não era o pecado. O pecado estava justamente no engano que ele quis promover. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles, para Ananias e Safira, e vissem que eles tinham doado tudo. Vocês venderam tudo? Muito bem, rapaz. Que legal. Eles queriam que as pessoas pensassem isso deles. Que eles não tinham apego com dinheiro. Só que eles estavam querendo prestígio. Eles eram hipócritas. Eles queriam se passar pelo que não eram. Eles queriam ser admirados, fingindo ter doado todo o dinheiro da venda da sua propriedade. Talvez eles esperavam o aplauso da multidão, ao mesmo tempo em que eles guardavam dinheiro para eles mesmos. Eles estavam promovendo mentira dentro da igreja. E isso caracteriza até mesmo que eles não confiavam em Deus. Porque se eles confiassem em Deus, irmãos, eles teriam dado e saberiam que iriam continuar sendo sustentados pelo Senhor, como todos aqueles outros estavam vivendo. Mas os atos de Ananias são o primeiro pecado descrito na vida da igreja.
E como é de se esperar, meus irmãos, de um Deus que odeia o pecado, o engano aqui que a hipocrisia de Ananias quis transparecer não cedeu à percepção do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ali cheio do Espírito Santo e talvez ali que nós temos que entender uma coisa. Como é que Pedro ficou sabendo disso? Como é que Pedro ficou sabendo que Ananias não tinha entregado tudo? Como é? Como é? Irmãos, tem que ter sido pelo Espírito Santo. De alguma forma, ele ficou sabendo, né? Seja pela conversa que ele teve, mas ele foi guiado ali naquele momento e ele confronta diretamente Ananias, aí no versículo 3, dizendo: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha só, ele não estava mentindo para Pedro, ele estava mentindo para o próprio Deus. Ele reconhecia, irmãos, Pedro reconhecia que Satanás estava por trás daquela mentira e que um ataque sobre a igreja era um ataque direto ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Não é à toa que nós vemos o Senhor confirmando publicamente a verdade que foi essa acusação do apóstolo, abatendo imediatamente aquele homem. Nós vemos que Lucas descreve o resultado daquele evento dizendo assim, no versículo 5, olha, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Meus irmãos, é impossível para nós avaliarmos quanto isso deve ter sido impactante para a vida da igreja. Pois o movimento que nós percebemos é que a igreja vinha crescendo e cada vez mais, passando de 120 no capítulo 1 para milhares no capítulo 4. Mas o temor entra em cena aqui, quando essa penalidade é imputada. Mais tarde, o mesmo acontece também com a esposa dele. E o resultado é o mesmo. É dito no versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O temor se estendeu além da igreja. Os de fora da igreja também tinham ouvido essa notícia. E isso era um alerta. Isso serviu como aprendizado para eles. Eles sabiam agora que a igreja não era um lugar de diversão, não era um clube onde qualquer um podia entrar, fazer o que quisesse e saísse. Não, porque o Deus da igreja é sério quando lida com o pecado. O pecado não é algo que deve ficar à solta no meio da igreja, irmãos. A igreja não era um ambiente amigável ao pecado e ela continua não sendo. Mas o que se torna perceptível, e é muito interessante como outro autor chamado Matthew Henry, ele diz que aquele castigo tinha o propósito de preservar a honra do Espírito Santo que fora recentemente derramado sobre os apóstolos para estabelecer o reino de Deus. O Senhor, por meio daquelas duas súbitas mortes, estava preservando a igreja, estava preservando o próprio testemunho do Espírito Santo derramado sobre o povo, sobre a igreja. Ele continuava conduzindo aqueles irmãos na disciplina do pecado. Matthew Henry termina dizendo o seguinte: veio sobre os que tinham se reunido à igreja um grande medo de Deus e seus julgamentos e também uma reverência maior pela dispensação do Espírito na qual agora se encontrava.
todos, não apenas os descrentes, mas principalmente os crentes, eles sabiam que a igreja não era um lugar qualquer. Era o lugar onde o próprio Deus residia. E se o próprio Deus residia, ele não poderia morar com pecados. Irmãos, isso é maravilhoso para nós. Porque nós vemos o exemplo dado aqui. E a relevância que tem isso hoje é de que nós devemos continuar com o mesmo zelo em cuidar da igreja. Dito isso, eu gostaria de aplicar estes versículos das seguintes maneiras. Em primeiro lugar, perceba que os nossos atos de misericórdia não devem dar vazão para possíveis pecados que podem estar guardados nos nossos corações. Irmãos, uma das armas de Satanás contra a igreja, como fica claro aqui no livro de Atos, em primeiro lugar é a perseguição. Então, Satanás se levanta e levanta junto com ele os ímpios para bater contra a igreja, perseguir a igreja, prender os apóstolos, chicotear os apóstolos, depois vem perseguições e mais perseguições. O capiroto ele fica cada vez mais revoltado com o avanço do evangelho. E ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu tenho que levantar homens para bater contra ela. Só que essas armas, elas, como indica o capítulo 3 de Atos, elas se mostram fracassadas. Ela fracassa, porque quanto mais perseguição tem, mais pregação do evangelho tem. Isso só serve para impulsionar, é como se ele estivesse jogando gasolina no fogo. Não apaga nada, ó, só aumenta. Só que, em vez de atacar a igreja somente por fora, ele resolveu atacar a igreja por dentro dela. A hipocrisia se tornou uma arma de Satanás para assediar a igreja. Como a igreja estava crescendo, em grande parte porque os cristãos supriam as necessidades uns dos outros, Satanás entrou então no meio dela para torcer e distorcer esse comportamento. E aqui é usado justamente o engano, a mentira, a hipocrisia, para se exibir em vez de servir a igreja. E até hoje, isso pode acontecer no meio de nós. Não mudou muito, irmãos, nos últimos 2000 anos. Até hoje, essa é uma das principais armas de Satanás contra o evangelho. É nós nos acharmos bom demais para sermos rejeitados. Se eu faço tal coisa, eu tenho que receber aplausos. Poxa, que ator sou eu que vou fazer aqui a minha peça de teatro e não vou receber o aplauso da plateia? Não, está errado. Muitos pensam assim. Mas equivocados, irmãos. O trabalho na igreja é um trabalho servil. Nós estamos aqui porque nós entendemos que o Senhor levantou homens e mulheres para fazer esse serviço, mas não porque serão aplaudidas, não, mas é porque eles compreendem o que está envolvido nisso, a salvação, o chamado, o próprio Cristo. O Senhor, quando veio e entregou a sua vida em favor de nós, ele não esperava o nosso aplauso. Ele não desceu da cruz e esperou que todos batessem palmas para ele. Muito pelo contrário. Ele suportou muitos sofrimentos em silêncio em favor de nós. Deus, irmãos, odeia todo pecado, mas nada é tão feio quanto o pecado que procura pintar o orgulho como se parecesse beleza espiritual. Em segundo lugar, nós devemos perceber, segundo e último lugar,
Perceba, irmãos, que uma igreja que se recusa a lidar com o pecado se torna campo de procriação para falsos convertidos. As pessoas que fizeram falsa profissão de fé e são permitidas até mesmo viver nessa mentira porque não existe exposição pública do seu pecado, eles se sentem à vontade diante disso. Um jargão, irmãos, que é dito inúmeras vezes aí por fora, é que uma igreja que pratica a disciplina eclesiástica está destruindo o evangelismo. Porque imagine, os que estão lá fora olham para a igreja e dizem, rapaz, olha aquele fulano lá, ele adulterou, ou ele é um bêbado, ou ele pega dinheiro e não paga, pega emprestado e não paga, ele faz tantas coisas, né? E ele foi disciplinado por isso. Rapaz, que coisa! Como é que pode? Eu não vou para aquela igreja. Eu quero viver minha vida assim. Então eu não vou para lá, porque se eu for para lá, eu vou ser disciplinado também, corrigido, alertado. Os ímpios pensam assim. Mas os crentes, quando veem essa situação, eles dizem, louvado seja Deus, porque aquela igreja é uma igreja séria, da pregação séria. Eu vou para lá, porque eles estão sendo bíblicos. Irmãos, se nós não examinarmos sempre a necessidade que nós temos de nos preocupar com o pecado no meio da igreja, nós vamos nos desvirtuar. Nós vemos que as marcas da igreja são a pregação, né? A administração dos sacramentos de forma fiel, mas também o zelo pela santidade da igreja. E esse zelo acontece também por meio da disciplina eclesiástica, por meio do cuidado pessoal da igreja com aqueles que falham, com aqueles que deslizam. Isso é muito importante, porque uma coisa está atrelada à outra. Se você quer ver uma igreja saudável, examine primeiro a pregação. Depois examine como está sendo administrado os sacramentos. E depois examine se ela é uma igreja fiel à disciplina, que tem zelo pela igreja, que se preocupa com os crentes. A igreja primitiva se preocupou, irmãos, com isso. E as pessoas souberam do pecado de Ananias e Safira, e 2 vezes Lucas escreve: sobreveio o grande temor, tanto no versículo 5 como no versículo 11. Nos versículos 12 e 13, nós também veremos algo parecido com isso. É dito assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e como costumavam todos se reunir. Versículo 13, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Olha só, porém o povo tributava grande admiração, porque eles sabiam que aqueles que estavam reunidos ali, eles não eram barderneiros, eles estavam confessando o fiel Senhor, aquele que morreu, mas que também continuava agora ressurreto e vivo e continuava pregando por meio dos apóstolos. Eu gostaria de concluir, irmãos, este sermão fazendo uma pergunta. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? E eu escrevi assim: o Evangelho é a boa nova de que Jesus é o Messias que foi crucificado no lugar de pecadores, ressurgindo da morte no 3º dia, pagando por todos os pecados de quem nele crê. Eu só consigo resumir assim. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. O mundo precisa saber que o pecado mata
que o pecado traz separação entre o homem e Deus. Mas o mundo também precisa saber que Deus perdoa esses pecados e que por causa do sacrifício de Jesus, os pecadores podem receber o aconchego que foi dado para eles, não por mérito deles próprios, mas por causa da misericórdia de Deus. O contraste entre esses dois exemplos que nós vemos aqui, primeiro de Barnabé e depois o de Ananias e Safira, nos ensina a lição de que a mentira e a hipocrisia têm consequências graves, tanto pessoais quanto comunitárias. Que o pecado de um afeta a pureza de toda a igreja e que nós devemos, de fato, viver com integridade diante de Deus, pois Ele conhece os corações. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que Deus se preocupa em manter o zelo na sua igreja, e essa deve ser uma preocupação nossa hoje. Nós devemos chamar os pecadores mesmo, para que eles reconheçam Jesus, para que eles enxerguem a salvação em Jesus, e para que eles, a cada dia, se santifiquem mais e mais em conformidade com a palavra. Quando Cristo subiu aos céus, Ele indicou que a sua missão aqui na terra estava completa. Quando Cristo subiu aos céus, depois de ter redimido todos os pecadores, Ele fez com que eles agora estivessem livres da condenação do pecado e que eles podem viver vidas piedosas e santas guiadas pelo Espírito Santo. Este que foi garantido por Cristo e que desceu no dia de Pentecostes. Hoje o Espírito Santo está presente na vida da igreja para nos ajudar a viver com transparência e fidelidade ao Evangelho. Portanto, reflita sobre sua vida diante de Deus. Existe, de fato, alguma área na minha vida, no meu coração, onde eu estou tentando enganar a Deus, ou eu estou tentando enganar a igreja, ou eu estou tentando enganar a mim mesmo? Como comunidade, nós devemos nos preocupar também com os irmãos. A nossa vida, e eu achei muito interessante, que a gente é pouco insistente. A gente, como crente, é pouco insistente, porque a gente sabe que é pecador, irmãos. A gente sabe que os nossos irmãos são pecadores, mas ou a gente se acomoda no nosso pecado, ou a gente permite que os outros se acomodem no pecado deles. A gente está vendo e, não, deixa para lá, Deus vai converter o coração dele, mas eu não preciso falar. Eu acho interessante, achei muito interessante. Ó, eu vou falar agora das minhas andanças, para encerrar, tá? Ontem, o pastor Joelbic, ele deu uma ilustração, onde ele estava falando ali, ele mora lá nos Estados Unidos, e ele deu a ilustração do pai dele. O pai dele era pequenininho, e aí é dito lá, eles sempre crentes, né? E é dito que um dia bateu lá na porta dele, né? Toque, toque, aí ele pequenininho foi lá, e estava só ele e a mãe dele na casa, né? No caso, a avó do pastor Joelbic. E aí ele foi lá, abriu a porta, e aí tinha um homem. Aí o homem disse assim, olha, rapaz, eu sou um mendigo, a sua mamãe está em casa? Está em casa. Olha, peça a ela um sanduíche, eu estou morrendo de fome, eu não tenho o que comer, peça a ela um sanduíche bem gostoso. Aí disse que ele saiu, pequenininho, foi lá na mamãe dele, aí disse assim, mamãe, tem um mendigo ali na porta e ele pediu um sanduíche. Aí a mãe dele olhou para ele assim, meu filho, pois diga que nós somos pobres que nem ele, nós não temos não. Aí ele voltou. Aí ele chegou lá, aí ele abriu a porta, olhou para o mendigo e disse assim, olha, minha mãe disse que a gente não tem, a gente é pobre igual você. Aí disse que o mendigo ficou assim, e ficou cabisbaixo, aí disse que na hora que ele vai fechar a porta, aí o mendigo vai lá e bota o pé entre a porta e a parede. Aí ele disse assim, olha, mas então peça a ela uma fatia de pão.
Só uma fatia, eu não tenho o que comer, eu sou um mendigo mesmo. Peça uma fatia de pão. Aí diz que ele volta, e aí ele chega lá na mamãe dele, aí diz assim, mamãe, o mendigo pediu uma fatia de pão. Aí a mãe dele olhou para ele assim, aí, rapaz, ele é um mendigo mesmo, faça um sanduíche para ele, eu levo para lá. O que ele quer dizer com isso? Aquele mendigo, ele era de fato um mendigo, ele era um homem de rua, ele não tinha como se sustentar, e ele sabia que se ele não insistisse, se ele se conformasse com aquela primeira resposta, ele não ia ter resultado nenhum, ele teria ido embora com fome. Ele reconheceu a necessidade que ele tinha. Irmãos, às vezes a gente não faz isso. A gente não reconhece a nossa necessidade. A necessidade, em primeiro lugar, de que nós somos pecadores, nós precisamos de Cristo. E não somente nos domingos, mas todos os dias. Nós não podemos nos iludir com o nosso coração de que, olha, não, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu já fui, eu estou fazendo minha devocional aqui, eu estou lendo meu livro, eu estou olhando, olha, eu estou lendo a Bíblia. Todo dia eu leio um capítulo, eu não preciso ir para a igreja. Você é um pecador miserável, você precisa de Cristo todos os dias e não percebeu ainda. E aí, às vezes, nós vemos os nossos irmãos afundando em pecados miseráveis, escancarados, e nós dizemos assim, eu vou só orar por ele. Não vou dizer nada, porque senão o irmão vai... você sabe, né? Vai ficar chateado comigo. E aí você não faz nada para ajudá-lo. E às vezes a única coisa que aquela pessoa está precisando é de um irmão que possa dar suporte a ele, um conselho, uma palavra, uma preocupação. Irmãos, nós nos conformamos com muito pouco. Nós devemos entender que o nosso pecado é grande, e porque o nosso pecado é grande, nós precisamos de constante santificação, de arrependimento, que nós só podemos encontrar em Cristo. E é por isso que, entendendo que Cristo concedeu o seu corpo hoje à igreja, nós devemos zelar por Cristo. Você não está zelando pela igreja, você está zelando pelo corpo de Cristo. Você está zelando pelos irmãos que vão passar a eternidade cantando e adorando o Senhor do seu lado. Nós já temos essa missão aqui. Nós não podemos ser negligentes. A igreja continuou andando em unidade, perseverança, mas também com zelo, cuidando. Wesley, mas qual é o cuidado que os apóstolos tiveram aqui com os irmãos? Eles tiveram o cuidado de não deixar que aquelas duas pessoas continuassem na igreja. Isso não quer dizer que nós vamos fazer isso hoje, né, irmãos? Se eu errar, você não vai pedir para que Deus me fulmine, né? Mas nós devemos direcionar e se preocupar com a vida da igreja. Primeiro conosco, tirando a nossa trave. Primeiro você tira a trave e depois você tira o cisco do olho dos irmãos. Queridos, que essa mensagem, que essa palavra possa edificar os amados, assim também como Deus falou ao meu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quão maravilhoso, Senhor, é nós vermos que o teu amor pelo teu povo não se acaba. O Senhor demonstra o teu cuidado, o zelo, o teu amor em favor de nós nas mínimas coisas. Por meio do exemplo que nós temos dado aqui pelo Senhor, através de Barnabé e o contraste dado com Ananias e Safira, nós vemos a tamanha preocupação e necessidade que nós temos de examinar o nosso coração, para que nós não caiamos em pecado similar a este. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda.
Necessitamos, Pai, da tua iluminação para isso. Ajuda a tua igreja para sempre estarmos conscientes dessas questões. Que o Senhor esteja sempre presente no nosso meio. Muito obrigado pela tua bondade imensa, pelas tuas misericórdias renovadas todos os dias. Abençoa, Pai, os teus servos, nos protege e nos guarda. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.